CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e começar o estudo do livro Memória de um Suicida. Capítulo 7, item 12. Bem-aventurados que pobres de espíritos. Homens, por que vos lamentais das calamidades que vós mesmos acumulastes sobre vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo, porquanto não fiqueis admirados de que a taça da maldade e da injustiça haja transbordado por toda parte. O mal-estar se generaliza. A quem isso se deve, senão a vós mesmos, que procurais incessantemente destruir-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua, mas como a benevolência pode existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quereis que suas funestas consequências se perpetuem. Só existe um meio que vos oferece essa oportunidade, mas ele é infalível. Tomai a lei do Cristo, lei que haveis repelido ou faceado na sua interpretação como regra invariável da vossa conduta. Querido Jesus, ajuda-nos a tomar a sua lei como guia para nossas vidas aqui na Terra. Envolva-nos nestes momentos tão difíceis em que passamos em nossa nação e em nosso planeta. Que as tuas bênçãos de amor e luz possa conduzir os estudos desta manhã, através dos teus enviados a quem evocamos, a nossa irmã Ivone, o nosso irmão Camilo, o nosso irmão Leon Denis, que escreveram uma obra que iremos estudar. Rogamos também a assistência do Altivo, que seja em nome dele, do diretor espiritual da nossa casa de amor e dos espíritos guias desta casa, que seja em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor dos benfeitores aqui presentes, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo em nome do amor de Deus, nosso Pai e Criador, que iniciaremos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então, sob as bênçãos de Deus e de Jesus, iniciamos os nossos estudos. Agora, essa mensagem que lida aqui é bem pertinente, né? Bem para o momento. Que a gente vem passando. Estamos terminando aqui o caso do Jerônimo, né? Outra vez o irmão Jerônimo. É esse o tema de hoje, né? Outra vez o Jerônimo. E nós paramos aqui na página 274, quando diz assim: inquietante mal-estar trouxe emoções de pavor à nossa mente surpreendida com a expectante novidade. Olha só, esse pedaço aqui, ele está falando da nossa Margaridinha, lembra? Que foi homem e reencarnou como mulher. Então ele está falando dos familiares de Jerônimo. Na aula passada, o irmão Miguel de Santarém, né? Não é Miguel de Santarém? O padre, ele está contando que como foi o socorro lá na terra, junto aos familiares do nosso irmão Jerônimo. Eu vou voltar aqui vou ter que voltar um parágrafo para vocês entenderem. Eu vou voltar na página 273 e
Vou voltar bem na página 273, mas vou ler corrido, tá? Eu não vou parar para a gente não atrasar, porque a gente já leu, mas para a gente pegar o fio da meada com relação a Margaridinha. A Margaridinha, então, a própria mãe estava prostituindo a menina. Ela foi salva numa taberna pelos espíritos, ela desmaiou, foi levada para um hospital em estado comatoso e seu espírito foi atendido num posto no mundo espiritual. E foi dada uma direção na vida dela, um outro direcionamento. Aí aqui ele vai falar do passado. Para a gente entender esse passado, tem uma pergunta aqui na 273. Ó. Poderias, achou aí lá em cima, dar-nos pequena amostra das ações praticadas pelo espírito dessa jovem em antecedentes encarnações e que dessem causa às graves situações que no momento experimenta? Atrevi-me a solicitar, levado por sincero desejo de aprender. Olha, por que ela sofreu tanto? Foi uma menininha, foi levada para ser prostituída, para vender peixes, enfim, obrigada a ingerir bebida alcoólica. Ele disse que ela não gostava, ela não bebia, enfim. Por que tudo isso? Porque Deus permitiu isso. Dá para explicar a lei? Aí ele vai explicar aqui agora. A lei pode nos explicar? Aí ele diz aqui: o estudo da lei de reencarnação é profundo e melindroso, meu amigo, e ao mesmo tempo singelo e fácil de compreensão, porquanto nos apresenta o indício esclarecedor de muitos problemas que perseguem a humanidade, os quais aparentemente se apresentam insolúveis. Futuramente falo-eis em vós próprios, relendo as páginas do livro da consciência. Ainda diz mais, vocês vão ver, vocês vão reler na página da consciência, no livro, nas páginas do livro da consciência, o passado que vai então preparar o futuro. E a gente vai ver isso lá na frente. A regressão do Camilo, a regressão de cada um deles. A do Camilo é a mais espetacular que tem, né? Tão dolorosa que foi. Até lá, no entanto, não haverá nenhum inconveniente em satisfazermos a natural curiosidade, uma vez que tereis a lucrar conhecendo mais um dos seus múltiplos aspectos. A reencarnação é de uma beleza, é de uma justiça, que só Deus, só Deus, por isso que Ele é Deus, né? O Criador, de uma sabedoria. E você vê, quanto mais ignorante nós somos, menos tempo de vida você tem no corpo. Você pega o homem primitivo, né? Então vivia 30 anos, não sei, 20 e poucos anos, né? E agora você vive um pouco mais, mas mesmo assim, 60, 70 anos não é nada. Porque se você errar muito, você vem errando, não dá para você viver 500 anos no erro. Olha que absurdo. No mundo de provas e expiações não tem condições. Senão você se comprometeria muito com a lei de Deus. Sim, meus amigos, a profundidade das leis divinas é vertiginosa. Estou lendo de novo. Vertiginosa, quer dizer, causa vertigem, causa tontura. Você fica doido quando você vê a profundidade das leis divinas, podendo mesmo apavorar os espíritos medíocres, não ensaiado ainda para a compreensão. Mas a justiça que ressalta dessas leis destila tanta sabedoria e tão grande misericórdia que o pavor se transformará em respeitosa admiração e um exame mais prudente e minucioso. A um exame mais prudente e minucioso. Eu queria ver quando ele disse ali, ao mesmo tempo que a reencarnação é profundo e melindroso, também, ao mesmo tempo, é singela e fácil compreensão. Bendita a doutrina espírita, né? Bendita a doutrina espírita.
Por mais incrível e incômodo que vos pareça, meus filhos, em antecedentes vidas planetárias, isto é, em mais de uma existência terrena, olha só, eu vou falar de Margaridinha, em mais de uma existência terrena, mais de uma, não foi uma, o espírito que atualmente conheceis sob o nome de Margarida Silveira andou reencarnando em corpos masculinos. Existindo como homem, porque o espírito não é subordinado aos imperativos do sexo, tal como na terra se compreende, abusou da liberdade das prerrogativas que a sociedade terrena concede aos varões, em detrimento dos valores do espírito, e conspurcou deveres sagrados. Como homem, levou a desonra a lares respeitáveis. Ó. Como homem, nada passa na lei de Deus, nada passa distraído. Pode levar uma, duas, quantas encarnações forem. Uma hora a conta chega. Como homem, levou a desonra a lares respeitáveis. Aviltou donzelas confiantes, espalhou o fel da prostituição em torno dos seus passos, desgraçou e destruiu destinos que pareciam róseos, esperanças docemente acariciadas. Mas veio um dia em que a suprema lei, que não quer a destruição do pecador, mas que ele viva e se arrependa, impeliu a continuar o execrável atentado à sua soberania. Caçou-lhe a liberdade, impôs-lhes ensejos favoráveis para se refazer da anomalia de tantas iniquidades, impelindo-o a renascer sob vestes carnais femininas, a fim de mais eficientemente provar o mesmo fel que fez a outra insorver, e a si mesmo poupar tempo precioso na programação dos resgates, por sujeitar-se ao rigor de penalidades idênticas às outrora impostas pelo seu mal orientado livre-arbítrio. Reencarnou como mulher a fim de aprender na desgraça de ser atraiçoada na sua castidade, desacreditada, vilipendiada, abandonada, e em a empolgante lição de que não é em vão que se infringe um só dos mandamentos assinalados no alto do Sinai como padrão de honra para a humanidade, que antes se deveria educar com vistas à finalidade sublime do amor a Deus e ao próximo. Caramba! E a gente vê esses políticos com seus desmandos querendo impor leis à destruição da família, da sociedade, vão responder por isso na consciência. Agora, o que eu achei interessante aqui, nesse pedaço, vou falar bem brevemente aqui, olha aqui, ó. O espírito, um parágrafo, no início do parágrafo, ó. Por mais incrível e incômodo que vos pareça, meus filhos, em antecedentes vidas planetárias, isto é, em mais de uma existência terrena, o espírito que atualmente conheceis sob o nome de Margarida Silveira andou reencarnando em corpos masculinos, existindo como homem, porque o espírito não é subordinado aos imperativos do sexo, como na Terra se compreende. Gente, isso aqui dá um estudo muito grande. Não tem nada a ver, nada a ver uma coisa com outra. Você nascer num corpo feminino ou masculino, em experiências anteriores e trocar do sexo, com a homossexualidade. Não tem nada a ver uma história com a outra. Não é porque eu fui mulher no passado e reencarnei como homem que eu tenho que ser homossexual, ou vice-versa. Isso é uma outra coisa.
Eu não vou entrar aqui no tema aqui, senão vai ser a aula toda falando sobre isso. Mas são coisas distintas. É uma necessidade do espírito. Então, esse espírito que reencarnou algumas vezes como homem e abusou das mulheres, né? Vilipendiou lares, donzelas, prostituiu, veio como mulher e provou do mesmo veneno. Para quê? Para valorizar a vida. Valorizar a vida e expiar o passado. A expiação é o pagamento de uma dívida. Margaridinha pagou o que ela fez, sorvendo do mesmo veneno que ela distribuiu. E a vida futura de Margaridinha, como é que a Margaridinha hoje voltou como no espírito de um corpo feminino? Ou esse espírito voltou? Não importa. O que importa é que ele siga a sua trajetória de espírito imortal. Então não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Absolutamente nada. Como nós também não temos nada contra ninguém, nós estamos estudando aqui e passando os conceitos doutrinários. Conceitos doutrinários. Não pode ter arranjo nos conceitos doutrinários. Arranjo, jeitinho na doutrina espírita. Por isso somos fiéis a Kardec e fiéis ao Cristo. Por tentarem dar jeitinho no cristianismo, deu no que deu. Então vamos continuar. Inquietante mal-estar trouxe emoções de pavor à nossa mente surpreendida com a expectante novidade. Claro, até porque eles não sabiam do passado deles, né? Se eu tivesse aqui, se todo mundo concordasse, eu ia lendo até acabar o livro. A gente saía daqui meia-noite hoje. De tão interessante, né? Estremecemos enquanto sentimos como que porejar suores gelados de nossa epiderme. Naquele momento, lembrávamos vivamente de que fôramos homens, de que nossas consciências não acusavam apenas ações angelicais a respeito do gravíssimo assunto. Não obstante, fiel e enraizado defeito de polemista, que terminava em acompanhar-me assustadoramente até nas paragens além da morte, vibrei decepcionado, atordoado. Boa pergunta dele, por exemplo, polemista, mas é uma pergunta que cabe a todos nós, qualquer um de nós faríamos, né? Uma pergunta que ele, para o nosso estudo e para a nossa compreensão da lei de justiça. Olha a pergunta que ele faz. Se assim foi, como Jerônimo se tornou responsável pelo desastre da filha? Não é uma pergunta óbvia que bate na gente? Ó, ela sofreu por isso, isso, isso e isso. Então, qual é a culpa de Jerônimo? A pergunta é bem colocada. Aí responde aqui, é isso aí mesmo. Mas vamos lá. Ah, meu amigo, bastaria pequena dose de raciocínio para compreender que nem por ser assim deixará a consciência do pobre pai de acusá-lo duramente. Suspirou tristemente o sacerdote iniciado. Aí vem aquela bela passagem do Cristo, né, do Evangelho. O escândalo há de vir, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Então é a mesma coisa que você dizer assim, ao pouco de raciocínio. Eu não gosto de você, vou matar você, eu dou um tiro em você. Mas você matou alguém com tiro, você tinha que passar por isso. Então qual é a minha culpa? Já que você estava devendo, eu só te matei. Eu ajudei a lei. É o mesmo raciocínio do Jerônimo com a filha. Aí vem Jesus. O escândalo advia. Você tem que passar por o escândalo. Mas ai daquele que é o motivo de escândalo. Eu fui o motivo do escândalo. Eu proporcionei isso. Né? Ai daquele. Nós vamos passar por situações dificílimas no país. Estamos passando, não tem a menor dúvida. Todos sabem disso. É à toa que nós vamos passar? Não, merecemos passar.
Mas ai daqueles que provocarem toda essa situação. Senão, Judas Iscariotes seria um herói e não um traidor. Ah, Jesus não falou antes, não sabia que ia ser condenado, ia morrer na cruz, uma morte violentíssima, uma morte dolorosíssima, ele já sabia. Ele não sabia que ia ser traído, ele não falou. Ora, se tudo aquilo estava previsto, Judas foi enviado de Deus, um emissário para fazer cumprir a lei. Então ele não tem culpa, ele é um herói. Estão entendendo? É claro que não. Ele é responsável pelos seus atos, pelo livre-arbítrio dele. Jesus, conhecedor da alma humana, estava vendo lá na frente o que ele iria fazer. Ainda o advertiu. Podia não fazer. Não, eu não sei. Aí é uma outra... se não fizesse... E eles iam pegar Jesus de qualquer maneira. Eles iam pegar de qualquer maneira. O Judas foi o gatilho, foi o motivo do escândalo. Poderia ser outro. Poderia ser outro. O escândalo há de vir, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Asseverou o nosso mestre, sábio e educador incomparável. Jesus, o grande educador, a gente não pode esquecer isso. A gente chama Jesus de mestre. Mestre é aquele que ensina. Ele é um mestre, é um grande educador. Visto que, se assim procedeu, era que ele se achava positivamente em desacordo com os ditames virtuosos da lei suprema. Olha só. Asseverou o nosso mestre sábio educador incomparável, visto que, se assim procedeu, era que ele se achava positivamente em desacordo com os ditames virtuosos da lei suprema. Margarida Silveira tinha reparações a testemunhar, é certo, mas infelizmente o suicídio de seu pai, desamparando-a, foi a pedra de toque que a levou a se precipitar nos tristes acontecimentos. A dívida tenebrosa deveria ser resgatada através do tempo. Poderia não ser obrigatória para a existência presente, podia nem acontecer ali, permanecendo pendente de ocasião oportuna. O livre-arbítrio de seu pai, no entanto, levando ao erro fatal do suicídio, precipitou acontecimentos cuja responsabilidade bem poderia deixar de pesar sobre seus ombros, a fim de que agora não sofresse ele as consequências do remorso. Que me direis, caro amigo, de um homem que se tornasse causa da morte trágica de um ser amado, embora não alimentasse ter intenção de assassiná-lo, abominando até a ideia de vê-lo morrer? Caramba! Não sofreria acaso? Não viveria corroído de remorsos o resto dos seus dias, amargurado, desenrolado para sempre, desolado para sempre? Margaridinha deveria espiar o passado, é certo, mas não seria necessário que a pedra do escândalo que a devesse atingir fosse engendrada pela consciência de um ato praticado pela imprevidência do seu próprio pai. Olha que beleza, o circuito fechou. Ela estava devendo, estava ali. Uma hora ela ia pagar, podia não ser nem nessa existência, como ele colocou. Mas o pai se suicidou e desencadeou o processo. Fechou o circuito. Então vamos aproveitar, vamos resolver tudo de uma vez. Eu me lembro da história, mas me perdoe, eu não sei se a vida escreve... Um livro do Chico que tem ali, na livraria, A Vida Escreve. Tem uma série de livros dele, não tem? De Humberto de Campos. É um livro eu acho que é do Irmão X ali, quando ele diz assim. O Irmão X é Humberto de Campos. O palestrante citou aqui uma passagem que está no mesmo livro ontem. E eu não me lembrava o nome do livro também.
Mas enfim, um desses livros ali do Chico, que Humberto dos Campos escreve através dele, conta uma história que eu vou resumir bem pequenininho para a gente entender isso aqui. Porque senão pode ficar a dúvida na cabeça de alguns da seguinte forma: então nunca vai parar. Eu errei, ele é o motivo de escândalo, então o outro vai matar ele, o outro vai matar e assim vai. Que é uma bola de neve. Mas, como colocou ali a passagem completa de Jesus, o escândalo há de vir. O escândalo há de vir. Mas ai daquele que é motivo de escândalo. Se você quiser ser voluntariamente o motivo do escândalo, você vai responder por isso. Mas vai acontecer, independente de você. Eu posso não te jogar lá de cima, mas você pode escorregar e cair. Não precisou ninguém empurrar. Ele conta a história ali, se alguém em casa souber o livro, me ajuda. Que... Não. Ele conta o seguinte: um homem recebeu de seu pai toda a sua herança lá na Europa. Recebeu toda a sua herança do seu pai. O pai era muito rico. Só que o pai tinha um filho bastardo. Naquela época falava, filho bastardo, né? Tinha um filho com outra mulher. E ele teve que dividir a herança com o bastardinho, com o menino. Só que o homem fez o seguinte: porra, não vou dar esse negócio para ele. O garoto tinha mais ou menos 12 anos de idade. Ele chamou o mordomo da casa, o casal de mordomos, que tinha uma filha de aproximadamente 15 anos de idade, e disse para o casal: olha, eu quero que vocês levem esse menino aí, jogue ele num buraco daquele lá da fazenda, das terras lá, some com ele, dá um jeito nele. E eu vou pagar uma boa quantia de dinheiro a vocês, que vocês ficarão independentes. Vocês sairão daqui, poderão ir para outro lugar, outro país, e viver a vida de vocês com o dinheiro que eu vou dar para vocês, uma pequena fortuna. Vai dar uma pequena fortuna, devia ser muita outra, né? O casal topou. E foi passear o casal com a filha e o menino. E lá, bem longe, já lá no meio do mato, tinha um poço com peixes vorazes lá dentro. E só foi fácil, né? Dar uma empurrada no garoto. O garoto caiu dentro do poço e ali ele foi devorado pelos peixes e morreu e ficou lá mesmo. Chamando a polícia, o que aconteceu, deixou que acontecer. A polícia não tinha a técnica que tem hoje, ele coloca ali mesmo, né, os recursos, e foi dado como um acidente. Morreu o garoto. Foi um acidente. Ninguém descobriu nada. O casal pegou o dinheiro dele com a filha e foi ser feliz em outro lugar. E o camarada herdou tudo. Mas na lei de Deus, né? Na lei dos homens, ninguém soube de nada, nada aconteceu, aquela vida foi tranquila. E Humberto de Campos conta ali o seguinte: aproximadamente 300 anos depois, 300 anos depois, passaram-se aí 3 séculos. A lei de Deus deu o espírito, né? Continuou, até esqueceu. Outra encarnação esqueceu. Como eles aqui esqueceram. Quando a lembrança deles voltarem, vocês vão ver como foi duro o passado deles, principalmente do nosso Camilo. Então, passou 300 anos, você reencarna, você esquece. Eu já não me lembro da vida passada, vai vir a outra, então passar 1, 2, 3, 4, aí que fica lá debaixo do tapete a poeira, né? Lá na região amazônica, um casal, era o casal de mordomos, tinham 2 filhos, também um casal. Uma menina, de aproximadamente 15 anos, e um menino de 12 anos. Quem era a menina? A mesma menina que presenciou o fato lá, a mesma filha. E quem era o menino? O bastardinho. E ao atravessar um rio,
a atravessar um lago lá, um curso d'água, num barco. O barco balançou, o menino caiu dentro d'água e ele foi devorado pelas piranhas do rio, na frente dos pais, que apavorados com a cena, e da irmã, não podiam fazer nada, não tinham o que fazer. Olha aí a lei se cumprindo. Naquele momento, os pais não lembravam do passado. A irmã também não. E nem o menino. A lei. Não precisou ninguém ser instrumento da lei. Ninguém é designado para ser instrumento da lei. Ninguém é designado para assaltar, para matar, para roubar, para bater. Ninguém. Todos viemos para progredir. A lei é de progresso. E por isso que um crime é muito grave, porque você tira a possibilidade de uma vida de provas e expiações. Imagina se alguém tivesse matado aquele garoto antes disso se cumprir, ou aqueles pais. Ia tirar a oportunidade daqueles pais resgatar um passado culposo. É assim. Então, o homem não precisa ser instrumento da lei. Ficou bem claro, então? Eu já contei isso aqui uma vez, né? Quem lembrar aí do livro de Humberto de Campos, aí A Vida Escreve, é um deles, tem ali, vamos lá, depois eu acho e digo para vocês. Desapontado silenciei enquanto o irmão Santarém continuou. Uma vez que a jovem peixeira não se comprazia no vício, antes sofria a humilhante situação, ansiando pela hora libertadora de a ele eximir-se, fácil foi a nós outros ajudá-la, reerguer-se, convencê-la à regeneração, norteando-a para a finalidade segura. Entendeu esse pedacinho? Uma vez que a jovem peixeira não se comprazia no vício, ela não estava lá bebendo porque ela queria, ela estava sendo obrigada, nem se prostituindo porque ela queria, ela estava sendo obrigada. Então, uma vez que ela sofria as humilhantes situações, ansiando pela hora de libertar-se, ela queria sair daquela situação, de a ele eximir-se, fácil foi a nós outros ajudá-la a reerguer-se e convencê-la à regeneração, norteando, né, dando um norte, uma orientação segura para a finalidade. Durante os 6 dias em que hospedamos na mansão de repouso mencionado, posto longas conversações estabeleci com ela, já que sobre a solução para esse drama imenso, fui indicado como conselheiro a regente hierárquico dos verdadeiros guias que trabalham a prol da regeneração da penitente. Então ela foi levada em espírito para um posto no mundo espiritual e ela ficou em coma no hospital 6 dias, o corpo ficou lá. Enquanto isso, ele foi trabalhando intensamente no espírito para reorientá-lo na vida. A casa espírita é um posto desse avançado. Muitos espíritos são trazidos aqui no corpo físico para ser tratado, para ser ajudado, para ser orientado. Não é regra. Ele entrou em estado de coma, os laços se afrouxam, ele sai do corpo, ele vai para algum lugar. Agora, uma hora mas tem espírito, é de cada um, né? É o mérito, a elevação de cada um. Ali albergada era encaminhada a certo gabinete apropriado ao gênero de confabulações que convinha promover, espécie de parlatório em que ondas magnéticas de excelência capital favoreciam a retenção de minhas palavras em sua consciência,
agindo fielmente sobre sua memória e assim, levando-o a colecionar nas camadas caprichosas da subconsciência todas as recomendações que eu lhe fazia e que lhe convinha recordar, quando desperta, na ocasião oportuna, para a execução, o que com efeito veio a fazer mais tarde, sem perceber, no entanto que apenas cumpria as recomendações que haviam sido aconselhadas ao seu espírito durante a letargia em que estivera mergulhado o corpo material, pois ao despertar esquecera tudo como era natural, mas ficou na subconsciência dela. Ela saiu de lá com uma resolução, né? Vou sair dessa situação. Exortei Margarida em primeiro lugar à prece, fi-la orar, o que fez banhada em lágrimas. Dei-lhe a conhecer o recurso salvador da oração, como luz redentora capaz de arrancá-la das trevas em que se confundia, para guiá-la a paragens reabilitadoras. Ministrei-lhe tanto quanto me permitiam a exiguidade do tempo de que dispunha, e bem assim a circunstância incomum que me fora preciso provocar, rudimentos de educação moral religiosa, e ela que jamais a recebera, falando dos deveres impostos pelo Criador Supremo em suas leis, recordando ainda que, no amor do divino crucificado, encontraria ela fortaleza de ânimo a fim de remover as montanhas das iniquidades que vinham escravizando a inferioridade, assim como bálsamo bastante eficazes para lenificar o fel que infelicitava sua vida, infundir-lhe esperanças, novo ânimo, coragem para uma segunda etapa que se fazia mister em seu destino. Confiança no amigo celeste que estendia a mão compassiva e protetora aos pecadores, amparando-os na renovação de si mesmos. E convencia de que, se como mulher fora desgraçada, no entanto sua alma encerrava valores cuja origem divina da sua força de vontade exigia ações nobres e heróicas, capazes de promoverem sua reabilitação perante sua própria consciência no conceito daquele que, de si mesmo, extraiu estrigas de luz para nos dar a vida. É uma doutrinação que ele fez, né? Uma evangelização no espírito. Fiel às observações que do templo recebia por via telepática, concitei-a a envidar esforços para afastar-se do porto, mesmo de Portugal. Continuar no berço natal seria impossibilitar a reação da vontade para a consecução da emenda, enquanto ela necessitava até mesmo esquecer de que um dia vivera no cais da Ribeira. Criasse com um esforço heróico da boa vontade um abismo entre si própria e o passado nefasto, a fim de iniciar nova fase de vida. Era imprescindível que confiasse em si mesma, julgando-se boa e forte para vencer na peleja contra a adversidade. Porque o céu enviaria ensejos propícios à renovação. Agora você vê, né? Olha quanta coisa que foi feita por ela que ela nem imaginava. Por que se desesperar com o suicídio, que sempre tem solução para os problemas? Já há solução para tudo. O Brasil era terra hospitaleira, amiga dos desgraçados, enquanto seus portos, como o coração dos seus filhos, eram generosos bastante para acolhê-la, sem cogitar de particularidades pretéritas. Pode afastá-la bem longe de Portugal. Ela vinha para o Brasil, nós vamos ver como. Que preferisse o auxílio em solo brasileiro, porque tal auxílio converter-se-ia mais tarde em mansão confortadora. Ainda porque o espírito é cidadão universal, e sua verdadeira pátria é o infinito, o que o levará a entender que onde quer que se encontre,
O homem estará sempre em sua pátria, a qual deverá sempre amar e servir, honrando-a e engrandecendo-a para os altos destinos morais. Esquecer-se. Olha como é importante esquecer. Se numa mesma vida é importante esquecer, imagine como é importante a gente esquecer o nosso passado. Esquecesse o passado, e com alma e coração voltados para o eterno compassivo, esperasse a ação do tempo, as dádivas do futuro, a solicitude celeste, a solicitude celeste não a deixaria órfã na experiência para a regeneração. Olha a solução do problema aí. Olha a solução. O que poderia até culminar num suicídio. Ouvíamos comovidos, apreciando o valor inerente à tese, bastante para servir a quantos se vissem cursos em penalidades idênticas. Guardávamos, todavia, silêncio, enquanto o digno educador, cuja fraseado mais se ameigava à proporção que se empolgava na preleção formosa, continuava após alguns instantes de pausa. Convinha despertar Margarida, isto é, fazer seu espírito voltar ao templo sagrado do aparelho carnal, retorná-lo a fim de continuar as tarefas impostas pelo curso da existência. Como realmente não se achava doente, o despertar operou-se natural e suavemente, sob nossa desvelada assistência, tal como se voltasse de prolongado e benfazejo sono. Médicos e enfermeiros confessaram-se atônitos. A jovem, porém, mostrava-se penalizada por haver tornado a vida objetiva e derramava abundantes lágrimas, tadinha, né? Incoercível angústia pesava-lhe sobre o coração. Do que se passara com seu espírito durante aqueles 6 dias de sono magnético, não se recordava de modo algum. Apenas vaga sensação de ternura imprimia-lhe no imo do ser misteriosa e doce saudade que não poderia definir. Ela desperta, né? Chora muito. A situação, porém, apresentava-se difícil para a desventurada jovem. Após alguns dias de ansiosa expectação, deliberara transportar-se para Lisboa à procura de sua irmã Arinda, a quem sabia servindo num motel de boa reputação. A situação, porém, apresentava-se difícil para a desventurada jovem. Não possuía recursos a fim de empreender a viagem. Seu passado cheio de máculas e sua infeliz reputação inibiam-na de colocar-se em casas honestas como criada de servir. Todavia, em torno dos desgraçados existem sempre anjos tutelares, prontos a intervir na ocasião oportuna, remediando situações consideradas insolúveis. Olha só. Anjos tutelares remediando situações consideradas insolúveis. Por que se matar se tem solução para tudo? A morte, o suicídio não é solução para nada. Porque a vida continua. Em torno de Margaridinha, a intervenção do céu fez-se representar para os recursos necessários ao transporte por suas pobres companheiras de enfermaria, as quais, vendo-a chorar frequentemente, dela arrancaram a confissão da amargurosa situação. Pobres, humildes, bondosas, sofredoras, e por isso mesmo podendo melhor interpretar as desditas alheias, as boas criaturas cotizaram-se e exigiram ajuda dos maridos e parentes, e no fim de poucos dias Margarida recebeu o necessário para transportar-se à capital do reino. Ó, que mãos amigas, né?
Arinda acolheu a irmã, perdoou-lhe os passados desvarios, compreendendo finalmente que em tão lamentável drama houvera mais ignorância e desgraça do que verdadeira maldade, pois não possuía esclarecimentos filosóficos capazes de perceber nos acontecimentos acerca da mania caçula os antecedentes espirituais que acabei de revelar. Aí ela vai empregar no hotel. Eu vou ler esse pedacinho que ela é empregada e a gente para, tá? Empregou-a no hotel, ao pé de si mesmo, ao pé de si, procurando habilitá-la nos mistérios domésticos, visando a colocá-la futuramente em ambientes familiares. Acontece, porém, meus amigos, que a filha de Jerônimo irá para o Brasil mais depressa do que se esperava. É que neste hotel hospeda-se atualmente uma família portuguesa residente em São Paulo, o grande centro industrial brasileiro. Visita a terra natal e excursiona pela capital, a qual só agora tem ocasião de conhecer. Margarida, guiada pela irmã, serve-a com atenções e bondade. Há simpatia de parte a parte. A menina acaba de ser convidada a partir para o Brasil, em companhia da família como criada de servir. Arinda interveio compreendendo as vantagens daí consequentes. Margaridinha concordou prazenteira e dentro de alguns dias será encerrada a página negra de sua existência para recomeçar experiências novas, como novos ensejos de progressos e realizações. Que beleza, hein? E último parágrafo. Entreolhamo-nos ansiosos, como num singular desabafo, detendo-nos compungidamente a fitar Jerônimo, personagem que figurava na tormentosa odisseia que acabávamos de ouvir, com a tremenda responsabilidade perante a lei divina de havê-la provocado com a ação relapsa do suicídio. O ex-comerciante de vinhos, porém, conservava-se de fronte curvada, concentrado em pensamentos profundos. De súbito, em meio do silêncio augusto que se sucedera à comovedora exposição, uma voz compassiva, a revelar carinhosas entonações, interrogou sinceramente interessada: e Albino, irmão Santarém? Aí a gente vai parar por aqui e na próxima semana a gente vai falar. Não, a gente está terminando hoje, né? A gente vai voltar a estudar sobre Albino. Agora vocês vejam, né? Como o mundo espiritual age. Que história comovedora, né? Que história comovedora, comovente essa. A nossa irmã foi ajudada e veio para o Brasil para refazer a sua vida. Perguntas? A gente teve que ler, né? Não tem jeito. Aos nossos ouvintes, nós queremos dizer que vamos entrar num período aqui de recesso. Durante a semana, as atividades continuam. Mas semana que vem, domingo que vem, já começa, é o domingo que a gente vai encerrar aqui no sábado as atividades. No domingo nós vamos fazer o nosso culto cristão do lar aqui no centro, será no centro, e a gente encerra então as atividades. Nós retornaremos dia 9, é uma segunda-feira, né? No dia 8, domingo, a gente retorna. Vamos retornar no dia 8. Eu vejo com você aqui. Dia 9 que retornam as atividades. Segunda-feira, dia 9. Terça, quarta. A gente vai começar lá no dia 15, junto com o Evangelho. Que a Gracildes terminou semana passada e ela avisou a todos. Hoje, então, não teremos o nosso estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo.
Então que Deus nos abençoe. Eu fico com tanta saudade. Eu acho que dá para a gente estudar domingo que vem, não dá? Porque tem um culto à tarde aqui. Dá para vir de manhã e fazer o estudo aqui do Memória de um Suicida, não dá? Também tem que liberar aí o cameraman. É aniversariante do dia hoje, o Tiago. Tiago é aniversariante, bem lembrado. Então vamos fazer a nossa prece, então a gente encerra o nosso estudo. Com a alegria do trabalho que o ano nos proporcionou, a emoção de ter cumprido com o nosso dever, estudando a doutrina espírita, passando os conceitos doutrinários para todo o mundo, para todas as partes do mundo, onde as nossas redes de comunicação alcançam. Que todos saibam, tenham certeza de que Jesus é o nosso mestre, de que Jesus é a nossa luz, de que Jesus nos conduz sempre, nos conduziu e conduzirá os passos da vida, na vida terrena. E por mais difícil que seja o momento de nossa existência, por mais complicado, com Jesus há sempre solução. Haverá sempre uma solução. Não se desesperem. Jesus é a solução. A morte não existe e o suicídio apenas agrava as grandes dores que sobrevirão após o ato. Ajuda, Jesus, a essa humanidade tão aflita e ansiosa. Acalme os corações aflitos, Senhor. Balsamiza os seus espíritos, as suas almas. Fortaleça a fé em todos esses corações que nos ouvem. A fé em Deus, a fé em Ti, a fé na imortalidade da alma, a certeza de que o Senhor nos conduz. Muito obrigado pelo ano de estudos e de trabalhos nesta casa. Muito obrigado, Senhor. Que a Tua paz possa envolver e alcançar todos os lares da terra. Que a Tua paz e o Teu amor conforte a todos os seres vivos, a todos os homens e mulheres, a todos os lares. E que todos valorizem a vida como dádiva divina. Muito obrigado. Rogamos ainda por esses irmãos que expuseram as suas vidas nestas páginas. Recebam a nossa gratidão e o pedido que fazemos a Ti para ajudá-los. A Dona Ivone, a todos os trabalhadores, a todos os partícipes dessa tarefa de amor. Que o Senhor da vida ajude a todos a vencer, a vencerem. E assim terminamos o nosso estudo e o ano letivo. Muito obrigado, do fundo dos nossos corações. Que o perfume das rosas possa envolver este ambiente. Que o perfume das rosas possa chegar em todos os lares que nos ouvem. E que essas flores, símbolo do nosso amor, meu e de minha esposa, chegue até todos vocês. Que Deus conforte e console a todos. Que seja então em nome do amor, em nome do nosso amor. Lourdinha. Em nome da direção espiritual do SEAP, do Altivo, dos benfeitores aqui presentes. Em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, da nossa Ivone, de todos esses irmãos. Em nome do amor,
do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja. Graças a Deus.